Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Muito prazer novamente em conversar com cada um de vocês e vamos dar continuidade ao nosso mini curso de Matemática Discreta aqui no canal do PET Computação da UFPB. Vamos agora iniciar, de fato, os conteúdos de matemática discreta, iniciando por lógica proposicional, uma parte introdutória, porém muitíssimo importante para a matemática discreta. Sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula, começando pela introdução à lógica proposicional. E o que seria, de maneira ampla, a lógica proposicional? A lógica é uma área da filosofia e da matemática que vai buscar compreender a estrutura formal dos enunciados formados por proposições. Proposições, nós podemos dizer, nesse contexto, que são átomos, ou seja, partes pequenas, que formam a lógica proposicional. Essas proposições, quando unidas, formarão enunciados que serão estudados pela lógica proposicional. E o que seria, de fato, uma proposição, essa parte integrante da lógica proposicional? Uma proposição nada mais é do que uma sentença declarativa, ou seja, uma sentença que pode ser avaliada como verdadeira ou falsa. São basicamente afirmações que nós podemos dizer se ela é falsa ou se é verdadeira. A lógica proposicional, portanto, vai representar essas afirmações que nós fazemos cotidianamente para transmitir informações. Estamos falando de matemática discreta, porém a lógica proposicional é utilizada diariamente no nosso dia a dia, nas nossas relações interpessoais, quando nós nos comunicamos com as outras pessoas. Aqui embaixo eu coloquei apenas alguns exemplos para nós dizermos se são proposições, ou seja, se são sentenças que nós podemos dizer se são falsas ou verdadeiras, ou se não são proposições, ou seja, se não são sentenças que nós podemos dizer se são falsas ou verdadeiras. Letra A. 10 é menor do que 7. B. Vasco da Gama ganhou a Libertadores de 1998. C. Ele é muito inteligente. D. 1 mais 2 é igual a 4. E. Leia isso até amanhã. F. Que horas são? E G. X mais 3 é igual a 5. Voltando para o início. A. 10 é menor do que 7. Isso é uma proposição? Sim, porque é uma afirmação que nós podemos dizer se é falsa ou se é verdadeira. Nesse caso, 10 é menor do que 7. Não, é falso. Ou seja, é uma sentença declarativa, ou seja, é uma proposição que, nesse caso, seu valor verdade é falso, porque 10 não é menor do que 7. B. Vasco da Gama ganhou a Libertadores de 1998. Sim, é verdadeiro. É uma sentença declarativa, ou seja, é uma proposição, porque nós podemos dizer se isso é falso ou verdade. Nesse caso, é verdade. Para você que não sabe, Vasco da Gama, o melhor time do mundo, ganhou a Libertadores de 1998. Letra C. Ele é muito inteligente. Quando eu estava estudando matemática discreta, logo no início, eu dizia logo de cara que isso aqui era uma proposição. Mas, na verdade, não é, porque o ele não está especificado, ou seja, nós não podemos dizer se isso aqui é verdadeiro ou falso, baseado única e exclusivamente no que nos é exposto nessa sentença. Ou seja, isso daqui não é uma proposição, porque ele não está especificado, logo nós não podemos dizer se isso aqui é verdadeiro ou falso. Letra D. 1 mais 2 é igual a 4, sim, é uma proposição, porque é uma sentença declarativa utilizando linguagem matemática, e nesse caso é igual a falso. O valor verdade disso aqui é falso. 1 mais 2 não é igual a 4, mas é uma sentença declarativa. Está afirmando algo e nós podemos dizer se é falso ou verdadeiro, logo, isso daqui é uma proposição. Letra E. Leia isso até amanhã. Isso daqui, mas obviamente, não é uma proposição, porque não é uma sentença declarativa. Isso aqui nem faz uma afirmação, ou seja, nós nem podemos dizer se isso aqui é falso ou verdadeiro. Letra F. Isso aqui não é uma proposição logo de cara, porque que horas são? É uma pergunta. A gente não vai dizer se isso aqui é falso ou verdadeiro, então não é uma proposição. Letra G. X mais 3 é igual a 4, é muito parecida com a letra D, porém nós não podemos dizer se isso aqui é falso ou verdadeiro, porque nós não conhecemos o valor de x. Se algum valor fosse atribuído a essa variável, então sim, nós poderíamos dizer que isso daqui era uma proposição, como é o caso da letra D. Mas, como x, o valor de x não é conhecido, nós não podemos dizer que isso aqui é uma proposição.
Apenas para finalizar essa primeira parte, apenas para dar uma informação para vocês, letras como P, Q, R e S são utilizadas amplamente para representar essas proposições. Isso permite que o palavrório gigantesco que causou uma confusão seja retirado e nós possamos utilizar essa representação simbólica, essas letras, para manipular as proposições de maneira mais fácil, de maneira mais amigável. Ou seja, nós poderíamos dizer aqui que P é igual a 10 é menor do que 7. E em vez de escrever 10 é menor do que 7, que é uma proposição, nós poderíamos escrever unicamente a letra P, que representaria essa proposição. Nós sabemos que no nosso dia a dia nós não falamos frases soltas, mas nós as combinamos por meio de conectivos para formar sentenças compostas, ou seja, sentenças mais complexas no nosso dia a dia, no nosso falar de maneira geral. O mesmo vai ocorrer na lógica proposicional. As proposições poderão ser ligadas por operadores lógicos, formando novas proposições mais complexas. Agora eu vou fazer uma definição para vocês da negação de uma proposição. Seja P uma proposição, a negação de P, indicada por esses dois símbolos, é uma proposição com valor verdade oposto ao valor de P. Ou seja, se o valor verdade de P for igual a verdadeiro, então o valor verdade de não P será falso. De maneira semelhante, se o valor verdade de P for falso, então o valor verdade de não P será o oposto a falso, que é verdadeiro. Esses dois símbolos são utilizados, embora eu prefira esse primeiro aqui, porém os dois significam a mesma coisa. Essa é, basicamente, a negação de uma proposição. Ela vai criar outra proposição, porém com o valor verdade oposto ao da proposição inicial. Basicamente isso. Trouxe aqui alguns exemplos. Letra A. Seja P a proposição Lucas estuda na UFPB, a negação de P será Lucas não estuda na UFPB. E nesse caso, sendo Lucas eu, o valor verdade de P é verdadeiro e o valor verdade de não P, da negação da proposição P, é falso. Letra B. Moscou não é a capital da Rússia. Essa daqui é uma proposição e o valor verdade dela é falso. A negação de uma proposição cujo seu valor é falso será uma outra proposição cujo seu valor verdade será verdadeiro, que é o caso. A negação dessa primeira proposição que é Moscou não é a capital da Rússia, ou seja, a negação da negação vai acabar se cancelando, na verdade, e vai dizer que Moscou é a capital da Rússia. Nesse caso, é verdadeiro. Dada essa primeira definição inicial, nós vamos partir para os conectivos. Assim como na língua portuguesa nós utilizamos conectivos para unir as nossas frases, nós podemos utilizar conectivos na lógica proposicional para combinar proposições. Primeiro conectivo é justamente a conjunção, o equivalente ao i na língua portuguesa. Sejam P e Q proposições, P e Q, lembrando que esse é o símbolo da conjunção, indica a conjunção entre P e Q, formando a nova proposição P e Q. A conjunção P e Q só é verdadeira quando ambas as proposições são verdadeiras. Caso contrário, é falsa. E aqui eu trago algo muitíssimo importante na lógica proposicional, que é a tabela verdade. A partir dela, nós conseguimos analisar os valores verdade para cada uma das proposições quando unidas com algum conectivo. E com a tabela verdade, nós podemos fazer análise de várias fórmulas bem grandes, inclusive lógicas, beleza? E aqui nós temos P, Q, duas proposições, e aqui a conjunção entre essas duas proposições. Aqui nós fazemos todas as combinações possíveis de valores verdade para cada uma das proposições. V e V, V e F, F e V e F e F. No primeiro caso, V e V dá falso, V e F dá falso, F e V dá falso e F dá falso também. Se houver algum falso no meio de uma conjunção, então isso já vai ser suficiente para fazer com que toda a conjunção seja falsa. Porém, se tudo for verdadeiro, a conjunção também será verdadeira. Trazendo um exemplo, seja a proposição P, ontem choveu, e Q, ontem eu fui à academia,
A conjunção entre elas duas seria ontem choveu e ontem eu fui à academia. Supondo que o valor verdade de P é verdadeiro, ou seja, ontem de fato choveu, e que o valor verdade de Q é falso, ou seja, ontem eu não fui à academia, então o valor verdade da conjunção P e Q é falsa. Se for ontem choveu e ontem eu não fui à academia, então o valor verdade dessa proposição será falso. De maneira mais prática, se você disser para alguém: ontem choveu e ontem eu fui para a academia. Se de fato choveu e você não foi para a academia, então você é um mentiroso, porque a proposição P vai ser verdadeira, a Q será falsa e a conjunção delas duas será falsa, ou seja, você mentiu. Basicamente isso. Um exemplo um pouco mais prático. Um adendo é que em uma proposição composta por várias conjunções de proposições, se nós temos, por exemplo, P, I, Q, I, R, I, S e um monte de I, um monte de conjunções aqui, basta que apenas uma dessas proposições seja falsa para que toda a proposição composta seja falsa também. Se o valor verdade de pelo menos uma dessas proposições for falso, então a conjunção gigantesca aqui será falsa. O valor verdade de toda essa conjunção será falso. Segundo conectivo de junção, equivalente ao ou na língua portuguesa. Sejam P e Q proposições, P ou Q indica a disjunção entre P e Q, formando a nova proposição P ou Q. A disjunção P ou Q só é falsa quando ambas as proposições são falsas, caso contrário, é verdadeira. Vendo na tabela verdade, nós temos aqui V ou V resulta em verdadeiro, V ou F em verdadeiro, F ou V em verdadeiro também e F ou F em falso. Ou seja, se houver uma proposição cujo seu valor verdade é verdadeiro no meio de uma disjunção, então essa disjunção resultará em verdadeiro. Se todas forem falsas, então a disjunção resultará em falso. Mais um exemplo. Seja P a proposição hoje eu estudei e que o Palmeiras tem mundial, a disjunção entre P e Q será hoje eu estudei ou o Palmeiras tem mundial. Vamos supor que o valor verdade de Q seja verdadeiro e supor, embora seja verdade, que o valor verdade de Q seja falso, ou seja, o Palmeiras não tem mundial e a proposição P hoje eu estudei. O valor verdade da disjunção P ou Q é verdadeira. Se eu disser para alguém, hoje eu estudei ou o Palmeiras tem mundial, eu não serei mentiroso, embora o Palmeiras não tenha mundial, pois eu utilizei o conectivo ou. Se fosse um i, eu seria um mentiroso. Mas como eu usei o ou, eu não sou um mentiroso. Mais um adendo, em uma proposição composta por várias disjunções de proposições, ou seja, se eu tenho algo parecido com P ou Q ou R ou S e assim por diante, várias disjunções, basta que apenas uma das proposições seja verdadeira para que toda proposição composta seja verdadeira também. Se houver no meio dessas proposições alguma cujo seu valor verdade seja verdadeiro, só isso vai bastar para que o valor verdade de toda essa proposição composta por várias disjunções seja também verdadeiro. Terceiro conectivo, disjunção exclusiva. Sejam P e Q proposições, P ou exclusivo Q indica a disjunção exclusiva entre P e Q, formando a nova proposição ou P ou Q. A disjunção exclusiva só é verdadeira quando as proposições possuem valores verdade diferentes. Caso contrária, é falsa. Utilizando a tabela verdade, verdadeiro ou verdadeiro, vou só chamar de V. V ou exclusivo V é igual a falso. V ou exclusivo F é igual a verdadeiro, F ou exclusivo V é igual a verdadeiro e F ou exclusivo F é igual a falso. Quando os valores verdade são diferentes, então o exclusivo resultará em verdadeiro. Caso contrário, ou seja, se ambos os valores verdade são iguais, então o resultado será falso. Em um exemplo, seja P a proposição eu comprei um sorvete e que eu comprei um bolo, P ou exclusivo Q seria ou eu comprei um sorvete ou eu comprei um bolo. Supondo que o valor verdade de Q seja verdadeiro e que o valor verdade de Supondo que o valor verdade de P seja verdadeiro e o valor verdade de Q seja verdadeiro, a disjunção exclusiva entre essas duas proposições, ou seja,
ou eu comprei um sorvete ou eu comprei um bolo é falso. Ou seja, se eu comprar ambos, um sorvete e um bolo, e eu disser para uma pessoa, ou eu comprei um sorvete ou eu comprei o bolo, dá a entender que eu comprei apenas um deles, ou só o sorvete ou só um bolo. Porém, se eu tiver comprado os dois, então eu serei um mentiroso, como é esse caso. Quarto conectivo, condicional. Sejam P e Q proposições, a condicional. Se P, então Q, indica a condicional entre P e Q, formando a nova proposição, se P, então Q, expressando uma relação de causalidade. A condicional se P, então Q, só é falsa quando a hipótese, a primeira parte, P, é verdadeira e a tese Q é falsa. Caso contrário, é verdadeira. Utilizando a tabela verdade, se V, então V, é verdadeiro. Se V, então F, é falso. Se F, então V, é verdadeiro. Se F, então F, é verdadeiro. Exemplo. Seja condicional. Se eu for eleito, vou diminuir os impostos. O candidato só vai estar mentindo se o valor verdade dessa condicional for falso. Ou seja, se ele foi eleito e não diminuiu os impostos, que é justamente o que ocorre nessa segunda linha da tabela verdade, onde a hipótese é verdadeira e a tese é falsa. No caso da hipótese ser falsa, nada poderá ser dito contra ele e ele não estará mentindo de fato. Nós interpretaremos como uma fala verdadeira dele. Quinto conectivo bicondicional. Sejam P e Q proposições, a bicondicional entre P e Q indica uma bicondicional entre P e Q, formando a nova proposição P, se e somente se, Q. A bicondicional entre P e Q só é verdadeira quando ambas as proposições possuem o mesmo valor verdade. Caso contrário, é falsa. Vendo na tabela verdade, V bicondicional V dá V, V bicondicional F dá F, F bicondicional V dá F e F bicondicional F dá V. Ou seja, quando ambos os valores verdades são iguais, então a bicondicional resultará em verdadeiro. Caso o valor verdade das duas proposições sejam diferentes, então o resultado será falso. Um exemplo, seja a bicondicional, você é aprovado se e somente se possuir nota maior ou igual a 7. Essa bicondicional só será verdadeira quando ele for aprovado e possuir nota maior ou igual a 7, ou quando ele não for aprovado e não possuir nota maior ou igual a 7. Ou seja, quando o valor verdade de ambas as proposições são iguais. Ou verdadeiro e verdadeiro, no caso dele ser aprovado e possuir nota maior ou igual que 7, ou falso e falso, quando ele não for aprovado, mas também não possuir nota maior ou igual que 7. Se ele foi aprovado e não possuía nota maior ou igual que 7, ou seja, seria V bicondicional F, então isso aqui seria falso. Se ele não fosse aprovado e possuísse nota maior ou igual que 7, ou seja, isso aqui seria verdadeiro, isso aqui tudo seria falso. Apenas uma informação importante é que a bicondicional é pouco utilizada na linguagem natural e muitas das vezes ela é substituída apenas pela condicional simples. Desse exemplo mesmo, ninguém falaria você será aprovado se e somente se possuir nota maior ou igual que 7. Nós falaríamos na linguagem natural corrida, você vai ser aprovado se possuir nota maior ou igual que 7. Seria uma condicional simples, onde nós diríamos, se você possuir nota maior ou igual que 7, você será aprovado. Porém, na lógica, a precisão é essencial. Logo, nós faremos uma distinção entre a condicional e a bicondicional. Terminada a primeira parte dos conectivos, nós vamos partir para as fórmulas lógicas. Uma fórmula lógica é, de maneira geral, uma expressão bem formada, ou seja, uma expressão que segue a gramática e representa uma proposição lógica composta a partir de variáveis proposicionais e operadores lógicos. Em exemplos, essa primeira é uma fórmula lógica porque ela segue a gramática direitinho. Nós temos os parênteses, temos condicional, bicondicional, enfim, está utilizando todos os conectivos, todas as proposições de maneira correta. Essa segunda não é uma fórmula lógica, pois não segue a gramática, não segue a regra. Nós teríamos P, então, que não R. Esse não R não está conectado de maneira correta com a proposição composta P, então, que. Logo, ela não segue a gramática e, portanto, não é uma fórmula lógica, diferentemente dessa primeira. Portanto, uma fórmula lógica ou fórmula proposicional é formada por
variáveis proposicionais, que nós utilizamos letras para representá-las, P, Q, R, S e assim por diante, operador lógico de negação e conectivos, que foram mostrados, e parênteses para especificar a ordem de operações desejada, muito parecido com a matemática comum. Seguindo as regras da lógica formal, nós podemos combinar esses três itens para gerar fórmulas lógicas. Uma observação importante é que cada proposição simples também é considerada uma fórmula, pois também segue as regras gramaticais. Assim como na matemática comum, nós temos as expressões numéricas e elas seguem uma ordem específica das operações. Nas fórmulas lógicas, isso também ocorre, ou seja, há uma precedência de operadores. A ordem correta a ser seguida dos operadores lógicos nas fórmulas lógicas é a seguinte: primeiro, os parênteses, nós fazemos tudo que está entre os parênteses, depois fazemos todas as negações, todas as conjunções, disjunções, condicionais, bicondicionais e apenas por último as disjunções exclusivas. Aqui eu apresento para vocês as tabelas verdade que são utilizadas para a construção de fórmulas lógicas. Tabela verdade da negação, da conjunção, disjunção, condicional, bicondicional e do ou exclusivo ou disjunção exclusiva. Apenas coloquei aqui para facilitar a análise de vocês em apenas uma página. Quinta parte da nossa aula, construindo tabelas verdade de fórmulas lógicas mais complexas. Duas informações antes disso. Cada fórmula atômica, ou seja, cada proposição, pode expressar apenas dois valores verdade, ou é V ou é F. 2. A quantidade de linhas da tabela verdade será dada por 2 elevado a n, onde n é a quantidade de fórmulas atômicas, ou seja, proposições da nossa fórmula lógica. E agora vamos para um exemplo, vamos construir a tabela verdade dessa formulazinha aqui. Primeiro passo, determinar quantas linhas terá a nossa tabela verdade. Para isso, nós contamos quantas proposições nós temos. Nesse caso, 3. P, Q e R. Aqui o P se repete, o Q se repete, P se repete novamente e o R se repete. Logo, nós temos 3 proposições. A nossa tabela verdade terá 2 elevado a 3 igual a 8 linhas apenas. Para iniciar, nós colocamos as proposições iniciais, as fórmulas atômicas, P, Q e R. E fazemos todas as combinações possíveis entre valores verdade de cada uma delas. Para facilitar, nós temos 8 linhas. Na primeira proposição, metade vai ser verdadeira e metade falsa. Então, as 4 primeiras verdadeiras e as 4 últimas falsas. Na segunda, a metade da metade vai ser verdadeira. Então, metade da metade de 8 é 2. Então, verdade, verdade. E aí vai alternando. Verdade, verdade. E o resto vai ser falso, alternando também. E a última sempre vai ser intercalando entre verdadeiro e falso. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Apenas completando. Ok. E agora nós vamos prestar atenção na ordem de precedência. Lembrando que nós fazemos primeiro tudo que está entre os parênteses. Começando por esse primeiro aqui, nós vamos ter o quê? Q ou R. Q ou R. Então vamos lá. V ou V, V. V ou F, V. F ou V, V. F ou F vai dar falso. V ou V, V. V ou F, V. F ou V, V. F ou F, F. Vai ser um pouco maçante fazer isso aqui, mas eu vou fazer com calma com vocês, sem nenhum tipo de ansiedade, embora eu tenha, ou não. P então Q, está entre os parênteses, então nós vamos fazer primeiro. P então Q. V então V, verdade. V então V novamente, verdade. V então F é falso, é o único caso, inclusive, que é condicional da falso. Então, V então F, F. V então F, F. E como aqui a hipótese é falsa para todas, a gente nem precisa ver a tese, já que se a hipótese é falsa, então a condicional será verdadeira. Então, nesses últimos 4 casos, a condicional P então Q será verdadeira. Última coisa que está entre os parênteses é justamente P então R, que vai dar o quê? V então V, vai dar V.
V então F, falso. V então V, V. V então F, F novamente. E novamente, mais uma vez, a hipótese é falsa nesses últimos 4 casos, então a condicional será verdadeira. V, 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 V. Ok, nós temos o valor verdade disso, disso e disso. E agora o que é que nós fazemos? Se nós voltarmos à nossa ordem de precedência, nós saberemos que teremos que fazer primeiro a disjunção, depois a condicional e só depois a bicondicional. Então, faremos primeiro essa parte aqui, que é justamente P então Q ou P então R. Será justamente essa coluna com essa coluna ou essa coluna. V ou V, V, V ou F, V, F ou V, V, F ou F, F. E aqui é tudo V, então vai ser tudo V também, no caso da disjunção. Depois, pela ordem de precedência, nós faremos a condicional normal. Então, será P, então, Q ou R. Será justamente essa coluna com essa coluna daqui. Então, V, então V, dá V. V, então V, V. V, então V novamente, V. V, então F, F. E novamente, P é a hipótese, então essas 4 últimas resultarão nessa condicional verdadeira. V, V, V e V. E agora, por fim, nós faremos toda essa bicondicional, que será justamente essa coluna com essa coluna aqui na bicondicional. Para facilitar, eu vou basicamente puxar essa coluna para cá e a bicondicional entre elas duas eu vou colocar no meio. Perfeito, isso daqui, portanto, vai representar a bicondicional entre isso e isso daqui. Lembrando que a bicondicional só dá verdadeira quando ambos os valores verdade são iguais. Se forem diferentes, vai dar falso. V bicondicional V, V. V bicondicional V, V. V bicondicional V, V. F bicondicional F são iguais, então é verdadeiro também. E aqui vai se repetir o V bicondicional V. Logo, tudo vai ser verdadeiro nessa fórmula lógica final. Nós vamos ver, inclusive, que isso aqui é um caso especial. Quando isso acontece, nós chamamos de uma coisinha específica que veremos daqui a pouco. Logo, um exemplozinho aí para vocês de como construir uma tabela verdade de uma fórmula lógica um pouquinho mais complexa. E aqui chegamos em 3 definições importantes na lógica proposicional: tautologia, contradição e contingência. O que é uma tautologia? Uma tautologia vai ocorrer quando o valor verdade de uma fórmula lógica é verdadeiro em todas as combinações possíveis de valores verdade das proposições que a formam, que foi justamente o que aconteceu nesse nosso último exemplo. Para todas as combinações possíveis de todas as proposições que formam essa fórmula lógica, tudo dá verdadeiro. Nesse caso, nós chamamos de uma fórmula lógica que é uma tautologia. Uma contradição é o contrário. Ocorre quando o valor verdade de uma fórmula é falso em todas as combinações possíveis de valores verdade das proposições que formam a fórmula. E contingência vai ser quando o valor verdade de uma fórmula varia entre verdadeiro e falso. Nem tudo é verdadeiro e nem tudo é falso. Se varia, então nós chamamos de uma contingência. Nem tautologia, nem contradição, mas contingência nesse caso. Vamos agora para 2 relações que ocorrem entre fórmulas, sendo elas a implicação e a equivalência. A primeira delas, a implicação. Sejam A e B 2 fórmulas, dizemos que A implica B se e somente se a condicional entre A e B for uma tautologia. Se você tiver 2 fórmulas e fizer a tabela verdade da condicional entre elas e o resultado for uma tautologia, ou seja, tudo verdadeiro, você pode dizer que A implica B. Em outras palavras, sempre que A é verdadeiro, B também é verdadeiro. A equivalência vai ser basicamente o quê? Sejam A e B 2 fórmulas, dizemos que A e B são logicamente equivalentes se e somente se a bicondicional entre A e... Não, eu errei.
Equivalência. Sejam A e B duas fórmulas, dizemos que A e B são logicamente equivalentes se e somente se a bicondicional entre A e B for uma tautologia. Você tem duas fórmulas, A e B, e você faz a tabela verdade da bicondicional entre elas duas. Se o resultado for uma tautologia, ou seja, se tudo for verdadeiro, então você pode dizer que A é equivalente a B. Em outras palavras, os valores verdade das duas fórmulas são sempre iguais, e desse modo, as duas fórmulas são equivalentes, ou seja, uma pode ser usada no lugar da outra, porque elas são equivalentes. Só recapitulando, implicação. Você tem duas fórmulas e você faz a tabela verdade da condicional entre elas. Se A, então B, da forma que nós fizemos anteriormente. Se o resultado for uma tautologia, se essa tabela verdade for sempre verdadeira, então você poderá dizer que A implica B. É uma relação que é formada entre essas duas fórmulas a partir de um conectivo, nesse caso, a condicional. Na equivalência, você tem duas fórmulas e você faz não a condicional, mas a bicondicional entre elas duas. Se o resultado for uma tautologia, se tudo for verdadeiro, você poderá dizer que essas duas fórmulas são equivalentes. É uma informação a mais que nós conseguimos a partir das tabelas verdade, tanto para a implicação quanto para a equivalência. Informação importante, pessoal, é que a condicional e a bicondicional são operadores lógicos, enquanto que a implicação e a equivalência representarão uma relação entre fórmulas. Implicação e equivalência não são operadores lógicos. Condicional e bicondicional, sim, são. Apenas para fixar mais, a implicação é gerada a partir da tabela verdade formada pela condicional, enquanto que a equivalência é formada a partir da tabela verdade gerada pela bicondicional. De maneira sintetizada, condicional e bicondicional são operadores lógicos, enquanto que implicação e equivalência são uma relação entre fórmulas e não são operadores lógicos. Apenas para finalizar a nossa aula, nós temos as leis lógicas, que basicamente vão descrever as relações invariáveis entre as proposições, ou seja, essas leis sempre são verdadeiras, e vão permitir que nós manipulemos as expressões lógicas sem alterar o seu valor verdade, pois a equivalência lógica é sempre mantida. Assim como na matemática nós temos A que multiplica B mais C, sendo igual a AB mais AC, ou seja, nós manipulamos essa fórmula sem alterar o seu significado, pois isso é uma lei. Da mesma forma, ocorre com as leis lógicas. Nós manipulamos expressões sem alterar o seu valor verdade. Primeira delas, dupla negação. A negação da negação de uma proposição é equivalente à proposição inicial. Idempotência, basicamente, P e P é equivalente a P e P ou P é equivalente a P também. É um pouco chato de ficar falando sobre cada uma dessas leis lógicas, por isso que eu sugiro a vocês que vocês deem uma olhada em casa com calma no material que eu vou disponibilizar para vocês para entender minimamente o significado por trás de cada uma dessas leis lógicas. Mas apenas para dar uma passada rápida por cada uma delas, nós temos a comutatividade, que diz respeito à ordem dos operadores, associatividade, que diz respeito à ordem das operações, distributividade, muito parecido com a matemática, inclusive, leis de Morgan, onde basicamente essa negação será distribuída aqui dentro e a negação da conjunção é igual à disjunção e a negação da disjunção é igual à conjunção. Leis de absorção, elemento neutro, elemento zero e complementaridade. São 10 leis lógicas que vão nortear todas as manipulações que nós faremos com as expressões lógicas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar aqui nos comentários que eu responderei cada um de vocês. Beleza, pessoal? Assim nós terminamos essa primeira aula. Acho que ficou um pouco grande, inclusive, porém eu espero que vocês tenham minimamente entendido alguma coisa. Beleza, pessoal? Foi um prazer. Nos vemos na próxima aula.